Nossa, rapaziada, no vídeo passado tinha acabado, eu tava vendo aqui como ficou o vídeo e ainda tava gravando. Vocês vão ver que eu vou me sentir um pouco envergonhado no final da aula passada. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da continuidade da corrente elétrica. Importante. Bebam água, por favor. Tá muito calor. Mas o princípio da continuidade, ele tem algumas enunciações, a gente fala, né? Enunciações quase iguais do que a gente tem lá na hidrodinâmica, ou fluidodinâmica, ou sei lá o que dinâmica. A gente vai ver, eu acho que é nessa frente aqui, só que mais pra frente, beleza? E o que a gente pode denotar aqui com o princípio da continuidade da corrente elétrica? Duas coisinhas. Eu tenho, vamos se dizer assim, que eu tenho um fio condutor, certo? Eu tenho um fio condutor, só que ele vai ter seções transversais diferentes. O que é seções transversais? É a área quando eu faço um corte no fio. Então, deixa eu pegar um papelzinho aqui. Ó, eu tenho meu fio, aqui. Se eu faço um corte nele, pá, essa área aqui onde os elétrons passam é a minha seção transversal. Se eu tenho inicialmente uma seção transversal grande, um dos princípios da continuidade da corrente elétrica diz com que a corrente na primeira seção transversal tem que ser igual da segunda seção transversal, mesmo que aumente ou diminui. No caso aqui, eu tenho uma seção transversal grande, certo? Eu tenho uma área grande, A1, e eu tenho uma A2 menor, A2. Aqui, então, eu tenho que A1 é maior que A2. Só que o princípio da continuidade nos garante que A1 deve ser necessariamente igual a A2, beleza? Então eu vou ter, vamos dizer assim, que eu tenho um aumento na velocidade dos elétrons. Vamos assimilar bastante com a fluidodinâmica. Quando eu tenho um cano grande e eu passo por um cano menor, a ideia é com que fique a mesma vazão, a mesma quantidade de matéria que passa. Para a mesma quantidade de matéria passar em um local menor, a velocidade do fluido tem que aumentar. Não necessariamente é isso que acontece com os elétrons, mas é uma analogia direta. Então vamos dizer que é como se os elétrons estivessem aumentando sua velocidade para que tivesse a mesma intensidade da corrente elétrica. Beleza? E uma saída aqui, vamos dizer, uma consequência direta do princípio da continuidade da corrente elétrica é quando a gente, em vez de mudar a seção transversal, a gente fizer um corte nesse fio, dividindo em dois fios, certo? Onde eu vou ter agora dois caminhos para a corrente elétrica que vai estar atuando aí nesse fio, certo? Nesse caso, eu vou ter aí uma saída para cima, uma saída para baixo, vou ter sim a divisão de corrente, certo? Vou ter sim a divisão de corrente, vai uma para cima, uma para baixo, derivada de uma corrente elétrica inicial. E qual que é a parada? A corrente elétrica, as correntes elétricas que vão se derivar dessa corrente elétrica inicial, da primeira aqui, seção transversal, a soma dessas duas correntes tem que ser igual à corrente anterior. Então, se eu pegar A1 e somar com A2, tem que dar igualmente a corrente A1 não, I1 e I2 tem que dar igualmente o I, que é a corrente elétrica inicial, beleza? Isso é bem simples, porque, não necessariamente simples, mas isso é bem importante, porque é basicamente o princípio da conservação de energia. Se eu fizesse uma soma e tivesse mais do que já vinha vindo no fio, eu teria energia ali aparecendo da onde? Entendeu? Então, na natureza, nada se perde, nada se cria, meu irmão, tudo se transforma. E no caso de eu dividir essa corrente elétrica, dividir esse fio, dividindo então, consequentemente, a corrente elétrica, eu tenho que a soma dessas correntes elétricas vai ser igual à corrente que eu tinha anteriormente. Belezura? Então, no caso aqui, mudamos a área, a corrente fica a mesma. Dividimos o fio, a soma da corrente dos fios
novos que foram divididos, e 1 e 2 tem que ser igual à corrente anterior, que já vinha. Tranquilo? Posso dividir esse fio aí em 700 pedaços. A soma tem que ser igual à corrente que já havia antes. Nada pode sumir. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora... Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Sobre o bipolo elétrico. Ah, apareceu contra. Vocês se fuderam. Vamos falar um pouquinho sobre o bipolo elétrico e vamos falar também um pouquinho sobre a potência elétrica e a energia elétrica desenvolvida por um bipolo ligado a um gerador. Ó, bonito, né? Só li o que estava ali. Vamos lá. Um bipolo elétrico, o nome é bem intuitivo. Bi, 2. Polo, são os terminais. O bipolo elétrico é um camarada, um dispositivozinho ali, que tem 2 terminais, certo? Onde, o que vai acontecer? Uma carga, por exemplo, vai partir de um terminal e vai até outro terminal. Aí eu tenho diferentes ocasiões de um bipolo elétrico presente num circuito. Por exemplo, eu posso ter um resistor, que é um bipolo elétrico. Posso ter um capacitor, que é um bipolo elétrico. Posso ter várias coisas que têm 2 polos, certo? Que são bipolos elétricos. A gente estuda abrangentemente o bipolo elétrico porque essa característica das cargas, da carga que vai se movimentar dentro desse camarada de 2 terminais aí, ela vai ser generalizada depois para cada coisinha. Um resistor, para um capacitor, entendeu? Então é por isso que a gente estuda o trabalho e a energia nesse camarada sem dizer o que é. Depois a gente estuda eles separadamente, beleza? Vamos lá. Potência elétrica e energia elétrica desenvolvida por um bipolo elétrico ligado a um gerador. Vamos chavar essa frase. Potência elétrica. A gente já viu anteriormente que potência elétrica basicamente é energia no tempo, certo? Energia em uma determinada quantidade de tempo. Então, conforme passa o tempo, em um determinado material vai ceder ou receber determinada quantidade de energia. Isso que a gente chama de potência, beleza? A gente viu anteriormente também que a potência, a potência não, o trabalho, o trabalho é igual a Q vezes U. Quem que é esse U? Quem chuta aí? Que lembra quem que é esse U? Isso aí, meu amigo. U é a diferença de potencial. Haha, molecão. A gente chama essa diferença de potencial como a letra U. E ó, vamos lá. Eu tenho um bipolo elétrico, eu tenho um dispositivo que contém 2 terminais, onde um lado eu chamo de A, outro lado eu chamo de B. Então, se eu acoplar alguma coisa que movimente elétrons dentro desse meu camarada aqui, no caso de um gerador ligado nesse camarada aqui, eu vou ter uma diferença de potencial do lado A para o lado B, certo? Por isso que eu taco aqui essas letras e já falo de energia, de diferença de potencial, a DDP, certo? Porque a DDP, a diferença de potencial, a gente já viu que por ocasionar um campo elétrico não uniforme, certo? A gente tem essa diferença, não uniforme não, pode ser uniforme. No caso aí eu vou ter essa diferença de potenciais que vai surgir forças elétricas movimentando as cargas elétricas que vai ocasionar a corrente elétrica que a gente chegou no assunto agora, beleza? Então o que acontece aqui? Eu tenho no caso então uma carga saindo do ponto A indo para o ponto B, do potencial A para o potencial B. E o que a gente faz? Coloca em paralelo aqui a esse bipolo elétrico um voltímetro, porque a gente acoplando um voltímetro, a gente é capaz de determinar a diferença de potencial, a DDP, ou a voltagem, no caso, desse meu bipolo elétrico, desse meu sistema constituído pelo bipolo elétrico. Certo? Então, o que vai acontecer? A minha diferença de potencial, a minha DDP, o meu campo elétrico,
vai fazer com que exista uma força de origem eletrostática que vai movimentar as cargas que estão saindo de A para B, beleza? Isso vai acontecer. No caso aqui a gente tem a corrente no sentido contrário, Você lembra porque eu nem vou explicar. Então eu tenho um determinado trabalho, um trabalho da força elétrica que movimenta as minhas cargas. A gente já discutiu bastante sobre isso e vocês sabem que isso acontece. E o trabalho é dado aqui por Q vezes U, que é Q vezes a carga, vezes a diferença de potencial A e B, certo? Tendo em vista que o potencial A é maior que o potencial B, porque o elétron tem carga negativa e o elétron sempre busca maiores potenciais, certo? Beleza. Vamos lá. Então a gente tem aqui que o módulo do trabalho é igual ao módulo da carga, sem considerar se é um elétron agora ou se é uma carga positiva, vezes a diferença de potencial. Aqui a gente já viu que o potencial é dado pela diferença, que a diferença de potencial é dado pela subtração do potencial A menos o potencial B, beleza? Então, meus compadres, se eu dividir essa equação, se eu dividir esse trabalho aqui pelo tempo, se eu dividir esse trabalho pelo tempo e no caso, os dois lados da minha equação, vamos fazer isso bonitinho aqui em cima, ó. Bonitinho não garanto que minha letra é feia, mas vamos fazer devagarzinho, ó. Se eu pego, o trabalho, o módulo do trabalho, nossa, meu Deus do céu, gente, eu sou horrível com escrever ainda. Eu pego o módulo do trabalho, beleza? E divido pelo tempo, ou seja, pelo tempo que essas cargas vão usar para atravessar o meu bipolo elétrico, certo? De um polo para o outro, de um terminal para o outro. Se eu dividir isso pelo tempo, eu tenho a carga vezes a diferença de potencial, certo? A carga em módulo, também dividida pelo tempo, certo? Porque se eu divido um lado, eu tenho que dividir o outro lado também. Tranquilo? Tranquilo. E a gente sabe que o trabalho, certo? O trabalho dividido pelo tempo, a gente sabe que é a nossa potência elétrica, certo? É a nossa potência elétrica. Por quê? Se liga. Ai, caramba, cadê meu ponteiro? Eu tenho essa equação aqui. Potência é igual a trabalho dividido por ΔT. Aqui o trabalho é maiúsculo, Casprado. Pelo amor de Deus. O trabalho é maiúsculo. Tranquilão. Dividido pela minha quantidade de tempo. Eu tenho também que a potência ela é energia por tempo, certo? A potência é energia por tempo. Energia por tempo. Potência é igual a E sobre delta T. Beleza? E eu tenho que o meu trabalho é a capacidade de realizar a energia, certo? Meu trabalho é a capacidade de realizar energia. Por isso, que a minha potência é dada aqui, minha potência média, certo? É dada pela energia sobre o tempo, no caso, pelo trabalho sobre o tempo aqui agora, que também vai poder ser denotado como a carga vezes a diferença de potencial, que é a minha definição de trabalho. A diferença de potencial é minha definição de trabalho dividida pelo tempo, tranquilo? E no caso, a minha corrente elétrica, a gente sabe que é carga, módulo da carga, pelo tempo, certo? Então, se eu pego uma seção transversal aqui do meu bipolo, aqui eu tenho uma área, e eu vejo quantos elétrons atravessam ele em um determinado período de tempo, eles atravessam uma determinada área, eu tenho a minha corrente elétrica. Então, é corrente no tempo. E aqui, nessa equaçãozinha aqui de baixo, presta atenção. Eu tenho carga dividida por tempo. Eu tenho carga dividida. Isso é minha corrente elétrica, certo?
Então, ó, vamos começar, vamos do início. Minha potência é igual ao trabalho dividido pelo quanto tempo esses elétrons vão demorar para passar no meu bipolo. Então, é o trabalho que vai ser realizado nesses elétrons para que eles se movimentem, certo? Dividido pela quantidade de tempo que eles vão atravessar o meu bipolo, certo? E no caso, nós lembramos que é trabalho dividido por tempo, porque o trabalho é a energia é a capacidade de realizar trabalho. Tanto que as duas têm a mesma unidade, que é o Joule, beleza? Só que o trabalho, ele é definido pela carga multiplicada pela diferença de potencial, não é? Então, eu tenho que a carga, a minha diferença de potencial é dada por U. Então, se eu faço isso de um lado, se eu divido por T de um lado, eu tenho que dividir por T de outro. Então, a potência média é igual ao trabalho, ao módulo do trabalho dividido pelo tempo, que vai ocasionar o módulo da carga vezes a diferença de potencial, que é o trabalho, dividido por tempo. Só que a minha carga, o meu módulo da carga dividido pelo tempo, então a quanto de carga passa em um determinado local por segundo, é a minha corrente elétrica. Minha corrente elétrica média, certo? Tendo em vista que em todos os lugares que eu fizer o corte, eu vou encontrar o mesmo valor de corrente para uma corrente contínua. Corrente contínua. Beleza? Então, sobrou aqui esse Uzinho aqui, esse que é a diferença de potencial. Então, a gente define a potência média, que é o trabalho sobre o tempo, como a diferença de potencial multiplicada pela potência média. E em uma escala instantânea, se eu pego em um tempo, se eu paro o tempo e vejo só naquele tempo, eu tenho que minha potência total, minha potência geral, é igual à diferença de potencial do meu bipolo de A até B, multiplicado pela corrente elétrica. Beleza? Algumas continhas, algumas manipulações, nada tão difícil, espero que eu tenha sido muito bem claro, certo? E é assim que a gente define a potência elétrica aí do nosso bipolo elétrico. Tranquilo? Tranquilo? Levando em conta corrente elétrica, carga no tempo, potência elétrica, energia no tempo, no caso trabalho, capacidade de realizar energia, capacidade de realizar trabalho. O trabalho é a carga multiplicado pela diferença de potencial. Divido todo mundo pelo tempo, irmão, chegamos no que chegamos, beleza? Na nossa potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente que passa no bipolo, tranquilo? Então eu meço a corrente, meço a tensão, tenho a potência gerada aí por esse bipolo elétrico. Tranquilovski, tranquilivski, tranquilinho. Anotem aí, coloca a equação da potência no formulário de vocês, beleza? Que ela vai ser bastante importante. E também, o que acontece aqui, ó? O que acontece aqui, ó? Quem chegou para de potência, né? Vai, pode vazar. Com carinho, eu falo com ele, tá? Então, temos que a potência é a energia no tempo, como a gente já disse. No caso, o trabalho é a capacidade de realizar... energia, eu sempre troco a ordem. A energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, eu tenho a energia no tempo, que é definida a sua unidade como watt. Então, watt, esse equipamento tem 100 watts. Esse equipamento eletrônico aqui tem 350 mil watts. O que é o watts? Então, é basicamente, vamos pegar esse celular aqui, vai. Vamos fingir que aqui eu tenho o polo positivo e aqui eu tenho o polo negativo, certo? O watts, a potência desse equipamento, vai ser basicamente eu pegar o polo positivo e o polo negativo, certo? Botar um voltímetro e ver a diferença de potencial dos terminais, tranquilo. Determinar a corrente elétrica que passa por aqui, e ela vai estar relacionada à resistência do material, que a gente vai ver na próxima e última aula de corrente elétrica sobre resistência, certo? Então eu determino minha corrente elétrica e eu tenho a potência elétrica desse bipolo elétrico. Beleza? Beleza? E assim a gente tem o watt, que é o quanto de energia passa por tempo em um determinado local. No caso que a gente viu, em um bipolo elétrico. E a unidade de watt é igual a 1 joule, que é a unidade de energia,
dividida por segundo, que é a nossa unidade de tempo. Então, 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Tranquilo? Então, se a gente quisesse determinar a energia que é cedida ou absorvida pelo meu equipamento eletrônico nesse processo aí que a gente viu das cargas, da nossa diferença de potencial e tudo mais, eu tenho que a potência gerada por ele é igual a diferença de potencial multiplicado pela corrente, que basicamente vai ser a energia, então vai ser a potência no tempo. Beleza? Vamos lá. Eu tenho P igual a E dividido por T. Certo? Se eu isolar o E, eu vou ter, eu vou isolar o E, eu vou ter a potência multiplicada pelo tempo. Simples, rápido, fácil, seguro e tranquilo. E a gente tem que, a unidade de energia, potência. Qual que é a unidade de potência? 1 joule por segundo, certo? Multiplicado vezes T multiplicado por segundo. Segundo corta, unidade de energia é o joule, como nós já sabemos. Belezura? Bom, já deu 21 minutinhos de aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula bem teórica, falando um pouquinho sobre a corrente elétrica contínua e alternada, certo? E na próxima aula a gente vai finalizar esse conteúdo. Já está na hora também, né? Para a gente já partir para o nosso livro 2. E no livro 2 a gente já vai começar ali com um circuitinho elétrico, depois ir para um magnetismozinho, tranquilinho, coisas que são bastante complicadas. Por quê? Bastante complicadas por quê? Porque tem muita coisa a ser lembrada. Mas é extremamente simples quando a gente começa a engrenar e a encaixar o conhecimento. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. E é isso, a aula de hoje vai ficar por isso e até semana que vem com resistência elétrica. Tranquilo? Um beijo para todo mundo.